Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a história de Salomão. Bom, Salomão era um filho de Davi e Batseba. Lembra que eu contei pra vocês a história na semana passada, da queda de Davi, quando ele pecou. E Davi foi casado com Batseba e teve um filho chamado Salomão. Salomão, né, ele foi eleito, né, rei por Davi, quando ele estava, né, na morte. Tem toda uma história envolvendo os filhos também. Só que essa história eu vou deixar linkada pra vocês aqui nos cards para vocês assistirem, porque a história de Salomão é bem comprida. E hoje eu vou me atentar mais para alguns fatos importantes da vida de Salomão. E algumas coisas que aconteceram que realmente fazem toda a diferença e que a gente pode levar Salomão como um exemplo. Bom, Salomão, né, ele foi ele era provavelmente um dos filhos mais novos, né, porque Davi teve muitos filhos. E ele sim foi colocado como rei depois que Davi morreu. Salomão, ele ficou com receio, na verdade, de governar, né, e num dado dia, ele estava dormindo, Deus chegou para ele e perguntou, né, para ele o que ele queria. E Salomão, ele escolheu, olha, Deus, eu quero ser o homem mais sábio que já existiu, né, eu quero que você me dê sabedoria. E aí Deus foi e falou assim para ele, tudo bem, você vai ser o homem mais sábio que já existiu, né, não haverá ninguém que tenha a sua sabedoria. E isso se concretizou. Salomão realmente era muito sábio. Ele é considerado, né, um dos reis mais sábios que já passou, né, pelo povo, né, da história do povo de Israel. Ele foi um dos reis, né, que mais foi muito grandioso. O reinado dele foi um reinado com muito ouro, muitas conquistas. Então, tipo assim, realmente a sabedoria dele trouxe coisas muito boas. E uma das funções dos reis era julgar certas coisas que aconteciam assim, no meio da população, né? Geralmente, os casos que chegavam até Salomão eram os casos mais graves, né? Porque tinham outras pessoas que auxiliavam, porque pensa, algumas coisas que aconteciam eram de fácil solução, então não precisava encher a cabeça do rei com essas coisas. Geralmente, quando um caso chegava até Salomão, era um caso muito, muito sério. E dado um dia, um dos casos mais importantes que são relatados na nossa Bíblia e no nosso livrinho, é o caso em que duas meio que colegas, na verdade é uma senhora e uma serva, mas elas tinham uma certa amizade, entre aspas. Elas moravam na mesma casa, né, essa serva e a dona da casa, né, e ambas estavam grávidas. E ambas tiveram um filho mais ou menos no mesmo tempo. Tanto que na história que eu vou deixar pra vocês linkados aqui, né, na descrição e nos cards, vai contar certinho como isso aconteceu. Então, ambas estavam grávidas, mais ou menos na mesma época, e elas tiveram os filhos juntos. Eles eram, inclusive, do mesmo sexo. Ambos eram meninos. Então, elas tiveram os filhos e tudo mais, só que o filho da dona da casa, ele dormia na cama com ela. E a serva alertou, né, a sua patroa, né, falou assim, olha, não pode dormir, né, com o bebê na sua cama, porque você pode rolar por cima dele e matá-lo. A dona da casa não se atentou a isso e acabou dormindo com seu filho, ela rolou por cima dele e o matou. Só que ela percebeu que ele estava morto no meio da noite e pegou o filho da serva para ela e deu o filho dela que estava morto, colocou de volta. A serva acordou, né, foi cuidar do seu filho e percebeu que ele estava morto. E a dona da casa fez de conta que aquele filho que era da serva era dela. E foi isso que aconteceu, assim, né, e elas começaram a discutir porque a serva conhecia seu filho e ela olhou e falou assim, mas esse não é meu filho, esse aqui não é o meu filho, isso aqui não é a criança que eu gerei. Ela já sabia como era seu filho, né? Mamãe conhece seu filho. E aí, esse caso ficou tão problemático que precisaram chegar
até o rei para poder resolver. E aí chegou essas duas mães lá, né? Uma que era realmente a mãe, a outra que não era a mãe que roubou o filho da outra, para Salomão. E contaram uma história, né? Cada uma contou a sua versão dos fatos. Na verdade, quando a dona chegou lá, ela falou que ela tinha falado isso pra serva, sendo que a serva sabia que não. E ela mudou totalmente a história. Uma contou o seu lado, outra contou o outro lado. E Salomão não sabia, né? Quem estaria falando a verdade? E aí veio na cabeça dele de dividir a criança ao meio. Aí ele falou assim, olha, como eu não sei de qual das duas essa criança pertence, eu vou dividir essa criança ao meio e cada uma vai ficar com uma parte dessa criança. Aí, quando Salomão estava, ele colocou a criança ali, pegou uma espada e pediu, né, pro seu servo, né, um dos seus soldados que estava ali com ele, para cortar a criança ao meio. E aí todo mundo ficou pasmem, como assim vai cortar a criança ao meio? Todo mundo ficou olhando assim, tipo, esse cara tá louco. E aí na hora que o cara tava indo assim pra cortar, aí a mãe legítima, né, falou assim, não, eu tava mentindo, o filho é dela, pode dar pra ela, eu tô mentindo, só não mata essa criança, não sei o quê. E aí ela ficou muito desesperada, porque ela sabia que era filho dela e ele seria morto na frente dela. E aí Salomão, ele descobriu que realmente quem era a mãe era a serva e não a patroa, porque uma mãe de verdade jamais permitiria que seu filho fosse partido ao meio. A dona da casa, a patroa, nem se importou com o filho ser cortado ao meio, porque, tipo, não era dela mesmo. Então, quando ele viu a atitude daquela serva, né, com o filho, né, que não seria seu, ele percebeu que realmente o filho era dela e entregou a criança para ela, e a outra patroa da casa foi presa e tudo mais. Só que aí as pessoas começaram a ver quão sábio era Salomão e como ele tinha uma sabedoria muito grande, porque, tipo, quem pensaria em pegar a criança, fingir que vai cortar ela no meio para poder descobrir quem que era a mãe? E a partir daí ele começou a julgar muitos casos, ele começou a criar uma grande, assim, começaram a falar muito dele, sabe, em todos os povos distantes, em vários lugares, tanto que mais pra frente eu vou até contar uma passagem que relata na Bíblia, inclusive no livro de vocês, sobre a visita da rainha de Sabá, que ela veio somente pra ver como que era esse reino de Salomão, como que era esse rei que era tão sábio assim. E ela ficou intrigada e foi lá. Mas, né, Salomão, ele também teve um marco muito importante na história dele, que foi a construção do templo de Deus, né, a construção do templo de Salomão, que a gente fala hoje em dia. Essa construção, ela foi feita, né, Salomão, ele teve, né, essa vontade, né, Deus colocou essa vontade nele de construir esse templo, porque, na verdade, quem queria mesmo construir era Davi, só que Davi, ele não pôde, porque Davi, ele tinha matado muita gente. E aí Deus não permitiu que ele tivesse construído porque ele estava com as mãos sujas de sangue. Mas Salomão nunca lutou assim uma batalha e matou tanta gente. Ele nasceu no berço ali do reinado, sempre foi protegido. Então ele era, como assim, não tinha as mãos sujas de sangue pelas batalhas, diferente de Davi. Então Salomão estava puro, né, o suficiente para poder comandar toda aquela construção. E a construção foi imensa, né? Fizeram um templo gigantesco, com detalhes muito, muito lindos, tinha jardins. Gente, era tipo uma construção gigantesca, era uma construção linda. Nunca tinha se visto uma construção tão maravilhosa, porque ele tinha, né, condições. O reino de Salomão, ele era muito, muito, muito rico. Então, a maioria das peças, todas as coisas, elas foram feitas todas em fios de ouro puro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, das coisas mais, dos tecidos mais ricos e bonitos que existia na época. Ele foi construído com muito luxo, na verdade, né? E ali iria abrigar a arca da aliança, né? A arca de Deus que foi dada
que foi, na verdade, construída, né, lá com a saída do povo de Israel, né, com Moisés. Então, ela estava passando por todo esse tempo, né, com eles, e eles decidiram colocar ela em um lugar. E aí construíram esse templo, levou alguns anos para ser construído, mas ela tinha um esplendor muito grande. E tudo isso foi, cada pedacinho, né, que foi construído, ele foi realmente feito na vontade de Deus. Porque Deus ia dando as ideias para Salomão, Deus ia trazendo sonhos para Salomão, Deus ia revelando para ele como que ele gostaria que fosse construído esse templo. Então eu imagino que deveria ser um templo incrível, que deveria ser um templo assim, pensa, um templo construído aos olhos de Deus, era como se fosse um pedacinho do céu ali, sabe? Um pouquinho das construções que, quem sabe, um dia a gente verá, né? Quando a gente for pro céu, quando a gente puder se reencontrar com Deus. E era como se fosse um pedacinho mesmo do paraíso ali, construído. Então, era muito esplendoroso, gente. Tipo, os relatos que tem sobre esse templo é só, tipo, pra falar o quão incrível esse templo era e quão maravilhoso ele era. Tanto que há relatos, né, que fala que demorou cerca de 7 anos para construir esse templo, né? E uma das coisas que Deus falou foi o seguinte, ó. Deus deixou para Salomão um aviso, né? Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca o abandonarei. Então, gente, isso aqui me lembra muito aquela passagem, né, em que Josué fala para a população, né, fala para o povo de Israel para não abandonar os mandamentos de Deus, que ele permaneceria com eles, né, ali na tenda, que até então a arca ficava em uma tenda sagrada, né, agora ela tinha um templo próprio. E aí Deus falou, olha, eu prometo que a minha presença estará nesse templo, que eu vou estar sempre com vocês, que eu vou guiar vocês, mas eu quero que vocês sejam fiéis a mim, assim como eu vou ser fiéis com vocês. E isso foi o mandamento de Deus ali para aquele momento, né? Tipo, eu vou permanecer aqui se vocês continuarem seguindo os mandamentos, se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, se vocês continuarem nos meus caminhos. E isso foi um recado que Deus deixou, né? Ele não falou isso só por falar. Ele falou isso pra deixar uma aliança ali. E a gente vai ver que mais pra frente o povo vai meio que não cumprir. E aí o povo de Israel vai começar a sofrer muito com isso de novo. Porque o povo de Israel não cansa, né? Parece que eles aprendem, aí passa um tempo, aí cai de novo. A história do povo de Israel é como se fosse uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Tem época que eles estão em ascensão, estão ali no topo, aí às vezes um rei ou um juiz morre e eles caem. Aí entram para uma escravidão, e depois eles saem da escravidão, vem outra pessoa, tira, eles estão subindo, vivem uma vida de glória e depois caem. Então eles continuam persistindo no erro, né, muitas vezes. Bom, e como eu disse já antes, né, o reinado de Salomão ele foi muito famoso e ficou conhecido em vários povos, em várias populações, tanto que o rei Salomão ele acabou recebendo a visita de uma rainha chamada Rainha de Sabá, e ela estava toda intrigada para saber o que estava realmente, como que era esse rei, como que ele era imponente, né? Porque todo mundo falava muito, muito, muito bem de Salomão. Eu acredito que ele deveria ser realmente uma pessoa com uma presença muito grande, né? Principalmente por ele ser muito sábio e ele entender, né? Até porque todas as pessoas que pertenciam à realeza tinham bastante contato com escribas, né? Com leituras de livros, de algumas coisas. Então ele provavelmente era muito inteligente também, né? E sábio nas palavras que ele usava. Tanto que a Bíblia relata que ele era o mais sábio de todos os homens. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Então, gente, sabe aquela parte da Bíblia que a gente lê muito, chamada Provérbios? Cânticos dos Cânticos, ou a gente também pode chamar de Cânticos de Salomão? Então,
quem escreveu foi Salomão. Então, algumas coisas que estão na Bíblia foram escritas pelo rei Salomão. E todas têm uma sabedoria muito grande, de uma delicadeza, de uma percepção, de uma visão muito sensível a várias coisas. Então, ele sim era muito inteligente, muito sábio. Além disso, ele escreveu coisas falando sobre árvores, plantas, desde cedros do Líbano até o isótopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Então, ele também era, podemos dizer, um cientista. Ele conhecia, né, sobre as plantas, ele conhecia sobre os animais e ele também escrevia muito sobre isso, tanto que em algumas partes dos provérbios e dos cânticos em si, ele compara muito algumas coisas com a natureza, com animais, com as coisas que Deus criou, né? A natureza em si, né? Tanto a fauna quanto a flora. Então, ele sempre traz umas comparações assim, só que ele não só faz as comparações, mas ele também tinha estudado, ele gostava de aprender, ele gostava de saber sobre as coisas, e Deus dava pra ele toda essa sabedoria pra ele poder distinguir, pra poder aprender um pouco sobre as coisas que foram criadas por Deus, porque até então ninguém tinha interesse de aprender, todo mundo estava mais preocupado em outras coisas. Então, a rainha de Sabá, né, ela ouviu falar da fama de Salomão, e ela foi até Jerusalém a fim de pôr à prova o rei Salomão com perguntas difíceis, né? Então ela falou assim, será que esse cara realmente é inteligente? Será que ele realmente é sábio? E aí ela foi lá com as perguntas mega difíceis só pra ele responder. E ela chegou com um grande grupo, né, de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando ela se encontrou com Salomão, ela fez todas as perguntas que ela pôde imaginar e ele respondeu todas elas, não teve nenhuma que fosse difícil demais para que ele respondesse. E a rainha de Sabá, ela ouviu, né, a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído, né, o templo. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, os apartamentos dos seus dos altos funcionários e tudo que ele tinha construído, como que ele organizou bem, né? Viu os empregados, como que eles serviam as festas. Tudo isso, gente, era feito, né, de acordo com as vontades de Salomão. Então, todos os empregados, eles eram contratados e tinham uma organização muito grande. Então, ela olhou tudo aquilo. Ela falou, cara, ele que organizou os funcionários, ele que organizava todas as festas, ele que organizava todas as coisas. Então, ele era muito sábio, ele sabia como lidar com as pessoas, ela viu como que ele era muito inteligente e tinha múltiplas sabedorias, sabe? Ele não era só sábio pra falar e pra desvendar coisas, mas ele também tinha... Deus deu pra ele uma sabedoria muito grande para administrar todo aquele governo, todo aquele povo, né, todo aquele reino. Porque Salomão, ele começou tendo muito medo, então Deus deu para ele toda essa coragem, deu muita sabedoria para que ele pudesse governar. E aí, quando ela viu tudo isso, ela ficou muito admirada e disse ao rei Salomão que tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Então, ela foi lá para testar mesmo. Ela queria ver com os próprios olhos se realmente Salomão era tudo aquilo que as pessoas falavam dele. E sim, ele era, e na verdade ela foi até surpreendida. Ele era até mais do que isso. Então, gente, com toda essa história de Salomão, que eu contei pra vocês essas partes mais importantes, né? Tanto no fato de ele ter pedido sabedoria pra Deus, porque ele poderia ter pedido qualquer coisa. Deus falou, olha, você pode pedir qualquer coisa. Então ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido fama, ele poderia ter pedido tudo que ele... Assim, gente, pensa, se Deus chegasse pra você agora e falasse, olha, peça uma coisa que eu vou te dar exatamente agora, o que vocês pediriam? Entendeu? Então, ele foi muito humilde em querer nada mais do que sabedoria. E pode parecer que sabedoria seja uma coisa muito pequena, mas Salomão, eu acho que ele pegou muito o espírito de Davi, né, por ser filho de Davi, na parte da humildade.
ele soube ser servo naquele momento. Então ele pensou, poxa, eu tenho um reino nas minhas mãos, eu preciso governar esse reino. O que me adiantaria ter? Dinheiro, fama, todas as mulheres que eu pudesse ter, se eu tivesse beleza, poder, enfim, se eu não tivesse sabedoria, se eu não pudesse usar tudo isso ao meu favor. Então ele já tinha poder, gente, ele já teria fama de qualquer forma, porque ele era filho de Davi, então mesmo que ele não tivesse uma fama própria, ele teria a fama do pai para ele. Então as pessoas esperavam dele um governo muito bom. Então eu acredito que ele pensou que, assim, ele pediu sabedoria, mas para você pedir sabedoria para Deus em tantas opções que ele poderia ter, eu acho que ele já tinha essa sabedoria dentro dele. Deus somente pegou essa sabedoria e aperfeiçoou. Então eu acho que todos nós temos dentro da gente coisas que são muito, muito, muito importantes. Todos nós temos dentro de nós sabedoria, felicidade, alegria, amor, empatia. Todos nós temos isso dentro da gente. Assim como a gente também tem coisas ruins e negativas, defeitos e qualidades. E a gente tem que todos os dias pedir para Deus para que Ele possa aperfeiçoar as nossas qualidades, as coisas que a gente tem de bom, que a gente possa alimentar essas coisas com coisas boas. Lembra que semana passada eu falei para vocês sobre vocês tomarem escolhas boas e escolhas ruins e sobre as atitudes que isso traz? Pois é, isso também reflete naquilo que a gente é por dentro. Então, quando a gente tem qualidades, a gente tem sempre que pedir para Deus, olha, Deus, aperfeiçoa as minhas qualidades, eu sei que eu tenho defeitos, mas que eu possa aprender, que eu possa melhorar. A gente nunca vai ser perfeito. Salomão, mesmo sendo um cara incrível, ele não era perfeito, gente. Um dos erros, uma das coisas ruins que Salomão fez é que ele tinha muitas mulheres, e ele acabou se corrompendo também, né? Ele acabou se casando com mulheres que na verdade não deveriam, porque ele misturou, né, o sangue de Israel com alguns povos que eram inimigos, e isso não era uma coisa boa, vocês vão ver mais pra frente. Então, tudo isso, embora Salomão ele não fosse perfeito, ele foi reconhecido, ele foi visto como um rei muito, muito forte e muito importante, de uma sabedoria muito grande. Então, não é os nossos erros que vai deixar que Deus nos deixe de amar, que deixe de amar a nós, na verdade, né? Ou qualquer outra coisa. Na verdade, a gente tem sempre que ter a humildade de reconhecer que a gente sim tem erros, mas que a gente pode sim melhorar. E isso foi o que aconteceu com Salomão. Ele só pediu sabedoria para que ele pudesse fazer o melhor. E Deus deu para ele, porque viu que era de coração. E ele foi muito reconhecido, gente. Isso foi passado de geração a geração, sabe? Todo mundo conhecia a história dele, todo mundo sabia quem ele era. Povos distantes, uma rainha veio só para saber se ele realmente era assim. Então, o que a gente tem que aprender com Salomão é que a gente pode sim melhorar as nossas qualidades, e a gente pode sim melhorar e aprender com os nossos erros. E além disso, né, a gente também tem que prestar muita atenção nas coisas que estão ao nosso redor, em todos os momentos, né, para que a gente possa tirar o melhor da nossa vida, o melhor do que a gente pode viver aqui na Terra, mesmo que não seja um lugar incrível. A gente tem muitas coisas boas aqui. Deus nos deixou pessoas maravilhosas para amar, pessoas para poder nos auxiliar, e a gente também tem que ser sempre muito grato. Então, essa foi a palavra da semana, e o que eu quis passar para vocês realmente foi isso, a questão da gente poder olhar para as nossas qualidades, porque a gente não é só feito de defeitos, a gente tem muitas coisas boas dentro de si, e a gente tem sempre que pedir para Deus, para que Ele melhore as nossas coisas boas, e para que a gente possa aprender com os nossos defeitos e os nossos pecados também. Então, era isso. Agora a gente vai para as nossas atividades, tá bom? E vamos nessa. Como atividade da semana, eu vou deixar para vocês, tanto linkado aqui nos cards, como no link da descrição, como eu já havia dito, toda a história de Salomão, porque, gente, é incrível. Eu não contei nem metade de tudo que já aconteceu com Salomão, isso é óbvio. A história dele dura 1 hora, até mais de 1 hora, então eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Linkado, e aqui na descrição toda a história pra vocês poderem assistir. Realmente é um filme,
né? É como se fosse um filme para vocês poderem aprender sobre a história de Salomão, porque eu acho que é uma história incrível. Ele foi uma pessoa que realmente contribuiu muito, tanto para a escrita da Bíblia, ele trouxe muitas coisas boas, né? Tanto que eu vou até deixar para vocês. Mas ele foi um cara sensacional e a gente tem muito que aprender com ele em vários aspectos. Não só o que eu citei hoje, mas tem muita coisa para se aprender com Salomão. Então, era isso que eu tinha para falar essa semana. Um beijo, até domingo que vem, tá? Tchau!